Clássico Carioca neste domingo, lanterna contra líder, Flamengo e Fluminense e Flamengo, com as melhores oportunidades no mercado de apostas para esse duelo. Vamos te dizer agora no Bets do Dia. Salve, salve galera, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Bets do Dia para falar de Campeonato Brasileiro, que estamos tendo rodada aí final de semana, meio de semana, está com a Eurocopa, Copa América, mas o Brasileirão segue a todo vapor e nesse domingão tem clássico, tá? Tem Fla-Flu, Flu-Fla, porque o Fluminense é o mandante, o jogo que a gente vai analisar agora, um duelo de opostos e quem vai me ajudar nessa análise é ele, Matheus Montenegro. Fala, Matheus! Fala, Fábio! Fala, meus queridos! Vamos que vamos analisar o duelo do líder contra o lanterna do Brasileirão. Quem diria um Fla-Flu nessas situações? Acredito que seja a primeira vez na história, tá? Inclusive, Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro, Fluminense é o 20º, é o lanterna da competição. Vamos trazer o contexto das duas equipes, como elas chegam para esse confronto, números, estatísticas, informações, padrões, para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. Bom, o jogo neste domingão, tá? Dia 23 de junho, às 4 horas da tarde, lá no estádio do Maracanã, mando nesse caso do Fluminense, mas vamos ter ali torcida bem dividida, né? Geralmente nos clássicos cariocas, torcida dividida, jogo pela 11ª rodada da Série A, a gente aproveita para ver a forma recente, tanto de Fluminense como de Flamengo. O Fluminense aí vem de 3 derrotas seguidas, perdeu para o Cruzeiro no último meio de semana por 2-0 lá em Belo Horizonte. Já o Flamengo vem bem, né? Vem em uma boa sequência sem perder e no último jogo venceu o Bahia e se tornou líder do Campeonato Brasileiro, tá? Vitória por 2-1, gol lá nos acréscimos do Davi Luiz. Esse resultado, somado ao empate do Botafogo com o Atlético Paranaense, colocou o rubro-negro carioca na liderança do Campeonato Brasileiro. E aí, Matheus, a gente já viu uma campanha bem discrepante, né? O Fluminense tem 6 pontos, o Flamengo tem 21, uma distância aí de 15 pontos, né? Entre uma equipe que foi a atual campeã da Libertadores. Na verdade, os últimos 2 campeões da Libertadores, não é isso? Perfeito. Pois é, velho. É assim, é até surpreso, né? Muito surpreso falar Fluminense na lanterna do Brasileirão. Acredito que nem o mais pessimista torcedor tricolor esperava uma campanha dessa, né? O Flamengo, vale salientar, né? Nesses 2 últimos jogos aí, conquistou 3 pontos muito importantes, porque estava perdendo até os últimos minutos, né? Conquistou um pontinho ali a mais contra o Atlético Paranaense e 2 pontinhos a mais contra o Bahia, né? E agora se consolida na liderança do Brasileirão, chegou como um dos grandes favoritos ao título aí, sem dúvidas. É interessante a gente destacar ali, em termos de médias de gols, né? Praticamente o inverso, né? De um e de outro. O Fluminense tem uma média de gols sofridos de 1,8, essa é exatamente a média de gols marcados do Flamengo, e o outro ali é praticamente o contrário. Então, assim, por mais que clássico as coisas, né, se nivelam um pouco mais, a disparidade aqui é muito grande, hein? Muito grande, né? Porque o time do Fluminense não é ruim, não acho um elenco fraco. Mas, cara, o momento do Fluminense, enquanto o Fernando Diniz ali como treinador, acho muito difícil ter uma reviravolta, ainda mais depois de 4 jogos seguidos sem vencer, 3 derrotas consecutivas, enfrentando o Flamengo. Acredito que a tendência seja o buraco ficar ainda mais fundo, tá? Vamos lá. Padrões das equipes, tá? O Fluminense, na verdade é o Flamengo, tá? Só invertendo aí, o Fluminense sofreu gol nos seus últimos 5 jogos e o Flamengo marcou gol, né, nas suas últimas 8 partidas, tá? Então, tem um Fluminense que sofre gol basicamente todo jogo. Sim. E um Flamengo que marca gol em praticamente todo jogo. Tem essa diferença, né, ali entre as equipes. E aí, no confronto direto, Matheus, uma tendência de poucos gols, tá? Isso aconteceu nos últimos 7 jogos e também, para contribuir ainda mais com outra informação, o Fluminense também não vence o Flamengo há 7 jogos. Pois é, né? Então, assim, a gente vê essa disparidade gigantesca, né? O Flamengo tendo uma quantidade de gols marcados aí, 8 jogos consecutivos marcando gol, o Fluminense levando o gol todo o jogo. Então, assim, não tem outra coisa a não ser uma tendência aí construindo para um grande favoritismo do Flamengo. Vamos dar uma olhadinha nas odds, vamos chamar o nosso Momento Bet Nacional para checar o que a gente consegue buscar de valor, né? Logo de cara a gente já vê, sim, de fato, um favoritismo do lado do Flamengo, né? Uma cotação 1,87. Vale lembrar que o jogo a gente pode considerar aí como campo neutro, né? Porque por mais que o Fluminense seja mandante, a divisão das equipes ali é igual, 50-50. Então, assim, ó, de boa do Flamengo, tá? Mesmo sendo clássico, eu tô confiante aí na vitória do Flamengo, velho. Também acho que o Flamengo jogou bem, né? Contra o Bahia, foi um jogo equilibrado. Aí o Fluminense vem muito mal, né? Só se o Fluminense em 3 dias
ter uma recuperação. Rapaz, difícil demais. Que o Fluminense é fora de campo também, né? Um time meio nervoso É porque também. tá muito... Não é só que o Fluminense está jogando mal, né? O clima por lá nas Laranjeiras, o extra-campo tá muito ruim. Naquele jogo lá contra a derrota agora, antes Atlético do Cruzeiro Goianiense, contra o Atlético Goianiense, né? A virada que tomou no final, muita confusão. Dá pra ver que o clima não tá legal ali no vestiário. Então isso atrapalha demais. Por mais que seja um clássico aqui, eu vou na vitória do Flamengo, tá? E sem medo, inclusive. Vou sem medo. Vai ser medo? É a melhor... Eu acho que sim, melhor oportunidade. Vamos dar uma olhadinha em gols, né? A gente pode até ver. É porque assim, o Fluminense, ele até vinha numa sequência de marcar gols, né? Mas caiu um pouquinho mais. E em termos de gols aí, as outras são muito parecidas, né? A gente o Flamengo toma pouco gol. Até sofreu Exato. gol nos últimos 3 jogos, né? Mas é um time que toma pouco gol. Uhum. Então, Esse é o ponto. Então, assim, tem nem muito pra onde correr não, tá? Aí acredito que o favoritismo do Flamengo seja muito grande. O ponto negativo aí do Flamengo é alguns desfalques, né? O time tá sem o Vinha, tá sem o Dela Cruz, o Arrascaeta, que estão jogando Copa América. Mas ainda assim vem apresentando um bom futebol, né? É bem verdade que conseguiu aí 2 bons resultados já nos acréscimos. Mas foram 2 jogos difíceis, né? Sim, Pegando sim. 2 times ali que estão no topo da tabela. O Bahia em terceiro e o Atlético Paranaense, se não me engano, era o quarto, né? Então, assim, foram 2 times do G4 que o Flamengo somou 4 pontos, considerando que um foi em casa, o outro foi fora. Muito bom, então é um time que já não perde 8 jogos também, né? Salvo engano, são 7 vitórias e um empate nesse período, inclusive o único empate foi justamente contra o Atlético Paranaense. Então assim, vou no Flamengo, velho. Aí não tem pra onde correr muito tá não. confiante no Tô confiante, Mengão. tô confiante. Bom, mercado de gols, dessa vez a gente deixa pra lá, né? Porque tá, cara, a gente pega ali a referência, o 2.5 gols, né? O mais de 2.5 tá pagando em 93. Eu fico um pezinho atrás porque o Fluminense, o ataque já não vem funcionando muito bem e o Flamengo não tem sofrido tantos gols. Na minha concepção, se for pra bater o mais de 2.5 gols, velho, seria ou 2x1 pro Flamengo ou 3x0. Sim, sim. Acho que dificilmente vai ser um 2x2 ou uma vitória do Fluminense com muitos gols. 2x0 Flamengo. Não, e o menos de 2.5 gols eu fico com o pé atrás, porque esse momento do Fluminense ele tá tão ruim que, cara, eu não duvido uma goleada aqui pro lado do Flamengo, tá? Como foi o Vasco ali. É um cenário até parecido. O Vasco vinha mal, pegou o Flamengo e parece que foi a última pá de cal, né? Foi o 6x1 ali pra afundar de vez. Eu não duvido que aqui seja um cenário parecido. Então eu também fico com medo do menos de 2.5 gols. Por isso eu acredito que o mais confiante, o mais confiável aí realmente seja a vitória do Flamengo, velho. Boa, então é isso. Vamos aproveitar para repassar a dica do Tipster e o Fique de Olho para o clássico Fla-Flu desse domingo pela Série A. A nossa dica do Tipster para o Fla-Flu. Clássico, domingão, às 4 horas da tarde, aquele horáriozinho do futebol, suco de futebol brasileiro, duelo entre líder e lanterna do Brasileirão. Quem diria? O lanterna Fluminense encarando aí o líder Flamengo. A nossa dica do Tipster não tem como fugir muito, momento muito discrepante. Vitória do Flamengo com uma cotação muito boa aí, acima de 1.8, certo? Essas odds são sujeitas à alteração. Né? O nosso Fique de Olho fica para uma recomendação em termos de gols, certo? Mais de 1.5 gols na partida, acreditamos que seja uma partida movimentada, o Fluminense precisando dar resultado, precisando dar uma resposta contra um Flamengo que vem muito bem, então pelo menos 2 golzinhos acredito que vai ter nessa partida, por isso é a pedida para o Fique de Olho. Boa, então análise feita aí do clássico Fla-Flu desse domingo pelo Campeonato Brasileiro, valeu demais pela sua audiência e aqueles recados que você já sabe, tá? Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá essa moral pra gente e entra também em tvbet.com, porque lá tem mais conteúdos, tem mais bets do dia, tem outros programas, também tem conteúdo em texto, enfim, acessa lá tvbet.com, o seu guia definitivo para as apostas esportivas. Valeu, Matheus. Valeu, Fábio. Valeu, galera, tamo Tamo junto. junto.